Vo- Você sabia que o musgo é a planta mais bem dotada que existe na natureza? Como assim bem dotado? Porque o órgão masculino dela é enorme. Cadê o órgão masculino? Não sei, tem que chegar de perto ali, mas assim, proporcionalmente falando com todas as plantas que existem, o musgo é o mais bem dotado. Ele nasce um negocinho no meio dele, mas isso não é assunto para vídeo. Só porque eu olhei agora esse musguinho lindo do negócio aqui, eu lembrei. Olha que lindo esse universo de musgo aí. E essas bromélias nascendo ali do nada, né? Então, iniciamos o vídeo? Sim, senhor. Olá, tudo bem? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve logo, porque se você recebeu esse vídeo do céu, é porque tu gosta de paisagismo, tu gosta de planta, que o canal é para isso. Então não tenha dúvida, por favor, se inscreva aqui com a gente, tá bom? Começa, por favor, aí, ativa o sininho, na notificação depois todas. Isso aqui é o compartilha? Não, isso aqui é o... Deixa o like. Deixa o like. É porque o que é? Corta para parar de falar? Não, é o O que é isso? triângulo do compartilha. Isso aqui é triângulo? É, só falta a outra parte. Mas ele mexe assim? Pessoal, então compartilha com todo mundo que gosta, que não gosta de planta, porque a gente tem que levar a natureza para a galera. Chega de confusão. Vamos mostrar o jardim. Para vocês que não estão acompanhando o nosso canal aqui já há algum tempo, não tem visto as notícias desse jardim aqui, como nós pegamos, volta um pouco nos vídeos, vai no início, vê lá como era. Era um estrago de tanta bromélia que tinha, não tinha forma nenhuma. Lá eu explico por que o proprietário da casa fez isso e acompanha a evolução e todas as explicações que nós demos. O canal é para isso, é para ensinar as técnicas, a gente dá muita dica, ensina a parte teórica, a parte técnica, melhor dizendo, desde a criação, né, de você encontrar o terreno vazio, o que é bem melhor do que você encontrar ele cheio de planta, como aconteceu aqui, e ter que começar a entender o que pode ser utilizado no teu projeto, aonde pode colocar, tirar a planta. Essa fênix, por exemplo, sofreu muito. A gente explica isso no canal, a gente não fez o sangramento dela, o desmame, porque é uma casa de eventos, não tinha tempo, a gente tem que entregar para um casamento que vai ter esse final de... não, na semana que vem. Então não teve tempo de fazer o desmame. Lá a gente fala, nos vídeos, a gente fala sobre desmame. É importante que você veja, porque você pode perder uma planta se não fizer. Essa não perde, que é muito resistente, mas tem outras que não aguentam esse tipo de transplante se não for feito o desmame das raízes. Então a gente quer mostrar um pouco do que está quase pronto, a gente está na reta final, né? Existem alguns detalhes ainda, é um jardim muito detalhado, um jardim que foi feito com muitas formas, muitas cores. A gente seguiu uma linha aqui de trabalhar com a cor da folhagem, tá? Dentro de uma paleta de cores, que é o rosa, o azul, o lilás, e a gente trabalhou explorando a cor das folhas. Algumas têm algumas florzinhas, mas são plantas resistentes, não são plantas de época, o que é interessante, porque você fica escravo de estar substituindo planta e isso é muito chato. Então, a gente vai mostrar um pouco para vocês. Isso é um estilo, acho legal falar, um estilo que Burle Marx usou a vida inteira. Ele não gostava de fazer jardim com flores, justamente pela sensibilidade e pelo tempo em que de repente fica sem flor nenhum e você perde o porquê de fazer um jardim colorido. Então vocês vão ver aqui bromélia, que tem o centro rosa. Neste centro rosa nasce uma flor azul. Vocês vão ver a cordyline, que é rosa. Mas eu achei que você ia mostrar depois. Mas vamos lá então. Vem comigo, eu não quero pisar aqui, mas tudo bem. Olha, eu vou tentar não pisar aqui, porque está molhado. Então, olha, essas bromélias cítricas são lindas. E a Tony vai mostrar para vocês agora o centro dela. Eu não posso pisar na água aí, estou com o pé sujo. E ela dá uma florzinha azul, é linda. Não tem nenhuma flor. Não tem, né? Nem sinal de botão? Tem esse negocinho aqui. Tem sinalzinho assim. É linda, tá? A gente reutilizou algumas plantas da casa, como eu acabei de falar agora. Essas moreias eram da casa. Eu não curto muito moreia da flor amarela, tá? Nós temos aqui a comparação para vocês. Olha como a folha é fina, como ela é um pouco inexpressiva no que diz respeito à folhagem dela. A flor é linda, ok? É uma florzinha amarela com um miolinho marrom. É uma bênção de Deus, é assim, realmente desenhada por Deus. Mas vocês vão comparar a folha da moreia amarela com a moreia branca que está aqui desse lado. Olha o tufo de folha, muito mais larga. Ela é mais retinha, mais resistente. Olha que linda essa folha. Essa é a bromélia da flor branca. A gente usa muito dessa bromélia, dessa moreia, nessa Dietes. A gente não gosta de usar a amarela. Essa amarela, eu confesso que há 16 anos atrás eu usei aqui nessa casa. Ela já tem 16 anos essa planta. Nós tiramos todas as toceiras, limpamos, dividimos e replantamos aqui
E adubamos agora com Osmocote. Já falamos também no outro vídeo sobre esse adubo. É um adubo de liberação lenta, tá? De macro e micronutrientes. É um adubo químico revestido com silicone. Ele não deixa, ele não desmancha. As bolinhas estão aqui no chão, ó. Ele não desmancha de uma vez só, levando o risco de queimar as raízes das plantas. É o 14-14-14, é um adubo químico. Nitrogênio, potássio e magnésio. Isso, e ele é igual ao outro que desmancha, mas ele é revestido, ele pode durar até 4 meses, dependendo do clima. Aqui em Petrópolis, onde nós estamos, ele pode até passar de 4 meses, porque é um clima bem frio. E aí você tem uma planta adubada gradativamente durante 4, 5 meses. Olha que interessante, o jardim explode nesse período, que é justamente o período em que as plantas precisam para fazer o enraizamento delas. Então elas vão enraizar, elas vão começar a soltar novos brotos e o adubo empurrando. Olha que interessante isso. Então a gente só usa ele. A gente pagou R$ 279, é um adubo caro, são 3 quilos, custa 320 sem o desconto, mas o efeito é bombástico, tá? Se você trabalha com jardim, começa a usar o Osmocote se você não usa, e se você, de repente, não trabalha, mas usa na sua casa. Vamos falar sobre esse banquinho? É um banquinho super comum, super simples, tá? É fácil de fazer, eu não prendi ele ainda, dormente de trem, fatiado no meio, fizemos ele duplo, tá? Não é barato o dormente, mas se você for comprar um banco também não é barato. Então você faz um banco super simples, mas tem cara da natureza. Dá vontade de sentar. E a gente fez uma paginação aqui no chão, com dormente também de diferentes tamanhos fatiados, né? Não precisa ser um dormente bruto inteiro, sem necessidade. Chumbamos eles, né? Ou seja, colocamos ele na terra com cimento, tá? A gente faz o seguinte, a gente costuma fazer, na extensão da peça, 2 buracos na terra. A gente enche de cimento esses buracos, depois coloca cimento na terra e a gente calça o dormente em cima. O interessante é você colocar um prego chamado asa de morcego, porque aí o cimento vai secar nesse prego e não vai mexer. Cria-se 2 colunas na terra, evita de ficar mexendo, fica super firme. Usamos uma plantinha para fazer essa paginação chamada ajuga. Se vocês repararem na folhagem dela, já é a cor da paleta que a gente está usando aqui. A paleta de cores está exatamente assim, ó. Um rosa mais claro, um rosa mais escuro, tem um branquinho, tem um verdinho, e dá uma florzinha, aqui, Tony, aqui, ó. Que eu falo que é azul, mas é lilás. Ou seja, ajuda na nossa paleta. Ajuda na nossa paleta. Então, vai fechar a terra. Vai atrapalhar, Alexander, pisar? Vai, mas eu não estou nem aí. O que eu quero é... Hã? Não, é para botar o pé com cuidado. Aquele que é insensível vai reclamar, mas aquele que é sensível, ele vai escolher onde pisar. Porque isso que é o legal, você entra, o jardim, a gente já falou isso também nos vídeos, a gente gosta de fazer jardim interativo, tá? A gente gosta de fazer jardim que dá vontade de entrar. Tuane, mostra aqui, Tuane. Depois você mostra lá, mas olha o caminho que a gente fez. Só que era um talude que começava lá em cima e ele caía em 45 graus aqui até essa calçada. A gente fez um corte na terra justamente para criar esse caminho sinuoso de grama que tem aqui no meio, te convidando a entrar. Depois o Tuane vai passar por lá, vocês vão passar junto com ela. Então a gente fez esse caminho, é um jardim interativo, plantamos 3 buchinhos. A ideia é que o caminho te leve para dentro do banco. Não é para você entrar reto no banco. Esse banco não faz parte desse deck. Esse banco faz parte do jardim. Aqui é outra dimensão. Aqui é terã paisagismo. A mão de Deus. Você vai entrar aqui e vai encaixar nesse banco e vai ficar no meio da natureza. Vai ver muito beija-flor aqui. É cheio de beija-flor essa casa. É cheio de esquilo. É cheio de borboleta. Ou seja, a ideia do jardim é exatamente essa. Se a gente for falar de tudo, das lavandas e tudo mais, o vídeo vai ficar enorme. Tem outros vídeos aí para vocês assistirem, mas tem muita coisa nesse jardim, tá? Tem lavanda, tem baby sun, uma planta perfeita pendente, suculenta, de baixa manutenção, forra absolutamente todo o solo, tá? Não vamos falar. Cordyline, e pergunte, nós falamos depois. A Cordyline, você que conhece sabe que ela cresce muito, tem até nessa casa aqui do outro lado. A ideia é manter ela podada no máximo 1 metro de altura para fazer a cabeceira do banco. O banco fica dentro do jardim, a mesma coisa essa Pleomele, que está aqui para clarear o jardim, trazer o branco, e depois a iluminação para deixar ela laranja de noite, porque é uma casa de eventos, né? Deixar ela com uma lâmpada âmbar
que fica linda. Então esse jardim vai abraçar o banco e ao mesmo tempo vai dar um efeito surpresa do outro lado. Tanto quem olha daqui para aquele caminho que não vai ser visto, como quem está na frente e não vai ver o banco, né? Chegando, não vai ver o banco aqui atrás escondido. Essas plantas vão crescer. É aquele efeito, né, Tony, do Liriópis lá atrás. A pessoa que olha o caminho some atrás do Liriópis. Que a gente estava falando. Isso é legal, porque dá vontade de ir lá ver o que tem. O jardim é convidativo. Isso é bem legal. Né? Aqui desse lado tem vídeo falando, não tem? Do balanço? Sim. É um balanço cenográfico, é um balanço para as pessoas tirarem foto, vai ter o nome da casa atrás, para que seja marcado o arroba. Né? Todo mundo vai tirar foto, todo mundo vai marcar e vai levar junto o nome da empresa. Né? Que aqui é uma casa de eventos. Vão ver que esse jardim não tinha nada nos outros vídeos, tem esse balanço. Uma coisa que eu quero falar aqui agora, Tony, meu amor, é sobre as manchas, lembra? As ilhas que a gente falou? Tá, dá uma volta pelo jardim com eles aí. Sobe, desce, faz curva. Aí desce. Eu posso seguir para lá ou eu posso seguir para cá. Vem pra cá, vem por aí mesmo, vem por aí mesmo. Você já dá a volta aqui e fica de frente, ó. Já dá para até mostrar aqui um pouco desse efeito contrário também, que vai fazer a mesma coisa aqui, ó, do Liriópis, escondendo o caminho. Você vê que tem um caminho para onde ele vai, eu tenho que ir lá ver. Só dá para ver a pontinha da cordilina. Exatamente, aí imagina, esses Liriópis vão crescer mais, vai até esconder, se bem que a cordilina vai crescer um pouco também. É. Então a gente tem esse efeito que é bem gostoso, dá vontade de conhecer o jardim. Temos as roxinhas aqui. Não, não, não. Aqui a gente vai encher de bromélia cítrica, acendendo essa pedra que é muito escura. Então a gente vai entrar com terra aqui, arrumar aquelas morestas que estão caindo e vai só bromélia cítrica, igual o outro lado lá, para acender essa ponta. Aqui a questão das ilhas, lembra que nós falamos? Vou ficar aqui para mostrar. Olha, pessoal, olha isso daqui. A escala, tanto de níveis de altura, como de formato de folha, cor. Né, o formato dos canteiros, o formato das folhas, as cores das folhas, esse contraste todo de formatos aqui, isso acende a nossa mente de uma maneira muito automática, né? Então eu estava explicando no outro vídeo, eu quero falar desse lado aqui depois, que é justamente quando a gente criou esse caminho, isso aqui era um jardim tomado de uma espécie só que o proprietário foi colocando ao longo do tempo. Né? Nós fizemos esse jardim tem 16 anos, e ao longo do tempo houve a pandemia, os eventos pararam, o grana parou de entrar na casa, ele foi reproduzindo bromélia e enchendo para não ficar na terra. Legal. Então a gente tirou tudo, e aí esses 3 ficos que eu plantei há 16 anos atrás, eles foram mantidos podados, agora está um pouco grande, eu vou podar muito pouco, porque eu quero que tenha efeito árvore e não efeito bola, para que justamente seja o nosso bosque dos esquilos aqui, né amor? Que você falou hoje. Então, o que acontece? Quando a gente fez o caminho, a gente criou as ilhas. Às vezes você pode pegar um terreno grande e falar assim, mas o que eu faço nesse terreno? Ele é muito grande. Depois eu vou explicar, vou dar um exemplo aqui. Você pode fazer um caminho onde você vai criar essa ilha aqui, depois você vai criar, né? A gente poderia ter feito um caminho só para lá, mas por que fizemos para cá? Justamente para convidar a pessoa a entrar e ao mesmo tempo dividir. Então ficou 3 jardins num terreno só. E aí a gente puxou esse jardim. E olha que interessante, essa palmeira fazia parte de um todo, de um terreno. Essa palmeira faz parte desse jardim, aquela palmeira faz parte daquele jardim. Isso é muito legal. Isso é muito legal porque te dá uma dimensão extremamente diferente. Essas palmeiras foram plantadas pela nossa empresa há 16 anos atrás, elas tinham no máximo 3 metros de altura. Calma, quase que foi. Contando com folha, eram plantas de tronco baixo. Olha aí como é que está hoje. Gigante. As lá do fundo também foram. Caraca, você vai subir a montanha? Ó, um exemplo para vocês do que eu falei aqui das ilhas agora, nós fizemos com grama, dividimos com grama. Esse jardim aqui é um jardim plano, tão grande quanto esse aqui, se bobear, porque
aquele balanço não existia, ia até lá o muro da piscina. E nós fizemos a mesma coisa, mas aqui foi diferente. Aqui nós temos um divisor. Aqui no meio, bem sinuoso, levando até lá atrás do balanço das fênix, nós plantamos capim do Texas. O capim do Texas vai ficar aqui com 1,20 m de altura. O que vai acontecer aqui? Ele vai subir e ele vai dividir o jardim. Do lado de cá vai ter as dionelas com o convolvo aqui. Aqui vai entrar uma bromélia, tá, pessoal? A gente tinha buchinho aqui e a gente levou o buchinho lá pro banco que a gente achou que ia ficar mais romântico. Vamos entrar com uma bromélia imperial ali. Então a bromélia imperial, o convolvo, essas bromélias aqui cítricas e a dionela e esse lado aqui, vai ficar de um lado do capim. Vai ser uma mancha. Mais uma vez as palmeiras se dividem. E vão se dividir. Uma vai ficar aqui e uma vai ficar lá. Do outro lado do capim vai ter convolvo com manacá da serra. Esse manacá da serra vai ter 1,80 m no máximo, topeado. Tá? É a ideia da utilização dele. Então esse capim vai fazer a mesma divisão, o que é bem legal isso. Porque a gente trabalha com dois lados. Então quem entrar na casa, que o portão está atrás da Tuane, vai dar de cara exatamente com o que você está vendo aí agora. O capim do Texas, puxando para o vermelho dele, com esta frente do convolvo, que vai ficar um tufo verde com flores azuis, dizem que é lilás, eu chamo de azul, com o manacá saindo de dentro, com as flores rosas, lilás, branca, com mais ou menos, no máximo 1,80 m de altura, topeado, porque ele pode chegar a 4 metros. Então vai ser esse o impacto quando entrar na casa. Uma vez que você passe desta frente, que vai virar uma frente, né? O capim é o divisor do jardim, vai ter a palmeira e as morés, e as bromélias, quando você chegar aqui, você tem outra frente. Você vai ter uma bromélia imperial aqui, com baby sun, que fecha, de novo convolvo, trazendo uma simetria para o jardim, apesar de estar dividido, vai ter uma simetria, do lado de cá é convolvo também, e aí com todos esses elementos aqui. Então a gente dividiu esse jardim. O capim do Texas está fazendo dois lados. Como o Tony disse, uma palmeira faz parte do lado de lá e uma do lado de cá. Isso divide, isso faz uma leitura de forma, cor, tamanhos, texturas de folha. Paisagismo é isso. Você tem por exemplo, você bota uma moreia perto de uma bromélia imperial, você consegue identificar na hora. Porque uma folha é fina, comprida e a outra é arredondada. Então a tua mente consegue identificar e falar, nossa, que lindo. Agora, se você plantar duas plantas da folha igual, por exemplo, sei lá, eu plantei até aqui, tá? Mas aqui é o que ajuda vou cortar esse exemplo aqui e vou trazer outro. Você pode plantar duas folhas do mesmo formato, porém com cores diferentes, que é o Liriopsis variegado com a moreia lá em cima. Agora, existe o Liriopsis verde. Se você misturar o Liriopsis verde com a moreia, acabou, matou, ficou tudo verde. Então, a ideia é brincar com cor, forma e textura. Não sei quantos minutos eu falei. Meu Deus, era para fazer um vídeo de 8, 10 minutos no máximo. E olha que eu nem falei do resto do jardim. Mas você tem um paisagismo no sangue. É. E aí não dá, amor, só sai. Eu nasci no meio disso, né? Pessoal, quem não sabe, meu pai é paisagista, né? Hoje praticamente aposentado, mas já era. Eu tinha, sei lá, 5 anos de idade, eu brincava, pegava o dedal de costura da minha mãe, eu não sei se isso existe hoje, mas minha mãe tinha um monte de dedal para não furar a unha com agulha, e eu enchia de terra e apanhava por isso, e botava um galinho de planta cortado, e botava na minha picape de plástico, e eu fazia, nesses taludes assim, eu fazia caminhos com ferramenta do meu pai para entregar os vasinhos de planta. Porque meu pai nessa época, meu pai alugava planta para as lojas do Rio de Janeiro, fazia aluguel de planta, ele trocava, né, substituía quando ficava feio. Eu via meu pai fazendo a picape dele, eu queria fazer igual. O vaso era o dedal da minha mãe. Então eu realmente cresci no meio das plantas. Aí é fácil e prazeroso falar, um vídeo de 8 minutos vira 20.